Bom, hoje vamos estar resolvendo uma questão que tem a ver com potências e radicais, tá? Então, a questão, ela dá um certo E, que é igual ao resultado dessa expressão aqui. E depois de determinar o valor de E, ele quer que a gente determine o valor disso aqui. No caso, E elevado a E menos 1, tá? Esse menos 1 aqui tá parecendo que é um valor numérico, mas não. Esse 1 é valor numérico, porém é da potência. Então, é E elevado a E menos 1, tá? Então, esse menos 1 teria que estar aqui do lado do E, mas enfim, foi um erro. Bom, então vamos lá, né? Então a gente tem aqui uma raiz de x, e dentro dessa raiz a gente tem 20 elevado a x mais 1, que também é um expoente, dividido por 4 elevado a x mais 2 elevado a 2x mais 2, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é separar essas potências. Como assim? Ó? Nota que aqui eu tenho 20 elevado a x mais 1. Eu posso escrever como sendo 20 elevado a x vezes 20 elevado a 1. Tá? Porque daí a gente usa uma outra propriedade de potência, que é o produto de potência de mesma base. Quando isso acontece, o que a gente faz? A gente conserva a base e a gente soma os expoentes, tá? Então, eu vou apenas repetir aqui, ó. Raiz de x, e aqui dentro a gente vai colocar o 20 elevado a x vezes o 20 elevado a 1. Ou seja, como as bases são iguais, eu conservaria ela e somaria os expoentes. Ou seja, eu voltaria a ter o 20 elevado a x mais 1, tá? E agora a gente vai fazer a mesma coisa com os números que estão no denominador. Nota que aqui eu tenho 4 elevado a x mais 2. Então, eu posso separar esse cara como sendo 4 elevado a x vezes o 4 elevado ao quadrado. Agora eu repito o sinal do mais. E aqui eu vou fazer a mesma coisa com o 2. Então vai ficar o 2 elevado a 2x vezes o 2 elevado ao quadrado. Tá? Então, nesse primeiro momento, eu apenas separei as potências que têm letras das potências de valores numéricos. Tá? E agora a gente vai continuar toda essa conta aqui embaixo. Então, novamente, eu vou repetir aí o raiz de x. E aqui agora o que a gente pode fazer, ó. No numerador, eu não vou mexer em nada, eu vou deixar do jeito como tá. Então, vai ficar o 20 elevado a x vezes o 20 elevado a 1. Mas, eu vou mexer agora no denominador. Nota que aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 4. Então, eu vou deixar todo mundo na mesma base, tá? Ou seja, eu vou deixar todo mundo na mesma base 2. Nota que o 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 que está elevado ao quadrado. Porém, além de estar elevado ao quadrado, está elevado a x. Então, é 2 ao quadrado elevado a x. A mesma coisa eu vou fazer com esse 4 ao quadrado. Ou seja, eu vou ter 2 ao quadrado, que por sua vez está elevado ao quadrado. E como esses caras aqui já estão na base 2, a gente não vai fazer nada, eu vou apenas repetir. Ou seja, vai ficar o 2 elevado a 2x vezes o 2 elevado ao quadrado. Tá? Continuando agora, eu vou desenvolver essas potências aqui. Então, eu vou repetir aqui o radical. Aqui em cima eu vou apenas repetir o 20 elevado a x vezes o 20 elevado a 1. E aqui embaixo, o que a gente vai fazer? A gente vai efetuar essas potências de potência, tá? Então, eu tenho 2 ao quadrado elevado a x. Então, eu pego esse 2 aqui e multiplico pelo x. Ou seja, eu vou ter 2 elevado a 2x. Aqui eu vou ter 2 elevado ao quadrado. Ou seja, eu multiplico esse 2 por esse 2. Portanto, eu vou ter 2 elevado à quarta. E com os outros caras eu vou apenas repetir, já que eles já estão na base 2. Ou seja, desculpa, eu vou ter 2 elevado a x vezes o 2 elevado ao quadrado. Tá, então agora o que a gente pode fazer, ó? Olhando para essa expressão, nota que eu tenho 2 elevado a 2x aqui e eu tenho 2 elevado a 2xk. Eu tenho um fator que está se repetindo nesse produto aqui e nesse produto aqui. Ou seja, eu vou colocar esse cara em evidência, tá? Então, eu vou repetir aqui o radical, o x, o numerador também, que é o 20 elevado a x vezes o 20 elevado a 1, dividido por quanto? Como eu vou colocar esse cara em evidência, eu vou trazer esse cara cá para frente. Ou seja, eu vou ficar com 2 elevado a 2x, que multiplica. Bom, como eu tinha 2 elevado a 2x, que estava multiplicando 2 à quarta, eu tirei esse cara, então vai ficar o 2 elevado à quarta. Agora eu repito aqui o sinal do mais, que já está ali na expressão. E como eu tinha esse cara daqui e eu tirei esse cara aqui, vai ficar apenas o 2 ao quadrado. Beleza, agora o que a gente vai fazer? A gente vai desenvolver esse resultado aqui, porque tem apenas valores numéricos, então dá pra gente fazer. Então, eu vou repetir mais uma vez aqui o nosso radical. Aqui em cima vai continuar sendo 20 elevado a x vezes o 20 elevado a 1. E agora, ó,
Eu vou repetir esse 2 elevado a 2x, porque ele está multiplicando o cara que está no parênteses. Tá, então nota que a gente pode fazer essa conta de cabeça. Ó. 2 à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2, 4, 8, 16. E 2 ao quadrado dá 4. 16 mais 4 está dando quanto? Está dando 20. Então, eu vou ficar com 2 elevado a 2x, que multiplica quanto? Que multiplica 20. Só que 20 é a mesma coisa que 20 elevado a 1, tá? Porque 20 elevado a 1 vai ser o 20, vai ser o próprio 20, tá? Todo número é diferente de zero. Ou melhor, todo número diferente de zero elevado a 1 é o próprio número. Se bem que zero elevado a 1 daria zero também. Então, todo número elevado a 1 é o próprio número. Então, nota que eu tenho 20 elevado a 1 no numerador e 20 elevado a 1 no denominador. Ou seja, eu posso simplificar esses dois caras porque eles são termos idênticos, tá? Então, eu posso cancelar aqui. Então, o que é que vai restar aqui? Ó? Vai restar o radical. E em cima vai ficar o 20 elevado a x, que está dividido aí pelo 2 elevado a 2x, tá? Então, a gente pode melhorar ainda mais essa conta. Por quê? Ó? Nota que o 20 é múltiplo de 2. E tanto no numerador quanto no denominador, eu tenho uma potência com x. Então, eu vou abrir esse 20 elevado a x da seguinte forma. Ó. Primeiro, eu repito aqui o radical. E o 20 elevado a x, eu posso escrever como sendo o 2 que multiplica o 10. Porque 2 vezes 10 dá 20. Isso aqui ainda está elevado a x. Tudo isso dividido aí por 2 elevado a 2x, tá? Então, nota que quando eu tenho um produto de potência... Quer dizer, quando eu tenho um produto de um valor numérico que está elevado a uma potência, eu pego essa potência e jogo no primeiro cara e jogo no segundo cara. Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, o AB, ou melhor, o A vezes B, que é o AB, né, elevado a N, isso aqui seria o A elevado a N vezes o B elevado a N. Então, eu pego essa potência e distribuo nos dois caras que estão sendo multiplicados. Então, vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Então, eu vou apenas repetir aqui o nosso radical. E aqui dentro, ó, como eu tenho 2 vezes 10 elevado a x, aplicando ali a propriedade que eu acabo de falar, eu vou ter 2 elevado a x vezes o 10 elevado a x. Isso aqui que está dividido por quanto? Por 2 elevado a 2x. Só que 2 elevado a 2x é a mesma coisa que o 2 elevado a x vezes o 2 elevado a x. Por quê, ó? Porque como eu tenho um produto de potência mesma base, eu vou conservar a base que é o 2 e vou somar os expoentes que são x. E x mais x dá exatamente 2x, tá? E agora, ó, a gente chegou numa outra parada interessante. Eu tenho um produto no numerador e no denominador. Ou seja, eu posso cortar ó, esse 2x daqui com esse 2x daqui. Então, vai restar apenas o 10 elevado a x dividido por 2 elevado a x, tá? Então, eu vou colocar aqui do lado. Raiz de x elevado a 10 elevado a x dividido por 2 elevado a x, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui agora? Ó? Nota que o x ele aparece tanto no número de cima quanto no número de baixo. Então, eu posso fazer o seguinte. Se eu tivesse aqui ó, um outro exemplo, tá? Genérico. Se eu tivesse, deixa me ver. Se eu tivesse aqui, ó, a elevado a n dividido por b elevado a n. Eu poderia escrever isso aqui como sendo ó, o a sobre b elevado a n, tá? Porque os dois termos estão elevados a n. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Então, eu vou repetir aqui o nosso radical, que é o x. Então, em cima eu vou ficar com 10, embaixo eu vou ficar com 2. E isso aqui tudo que está elevado a quanto? Que está elevado a x, tá? Porque daí, quando você aplicar aqui, digamos que uma distributiva, entre aspas, você ficaria com 10 elevado a x e 2 elevado a x. Porque o expoente aqui vai ir tanto para o 10 quanto para o 2. E agora, a gente pode simplificar isso aqui da seguinte forma. Eu vou repetir o radical, que é o x. Agora a gente pode efetuar essa conta. 10 dividido por 2, isso aqui está dando quanto? Isso aqui está dando 5, tá? Está dando 5. E o x, ele vai continuar aqui. E agora a nossa questão já está quase completa. Por quê? Ó? Uma outra propriedade diz o seguinte, ó. Se você tivesse aqui um número, sei lá, um número raiz de x, e aqui você tivesse um a elevado a n. Você pode reescrever esse cara aqui como sendo ó, o a elevado a n dividido por x. Ou seja, eu transformei esse radical em uma potência fracionária, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Ó, isso aqui eu posso escrever como sendo o 5 elevado a x dividido por x. Só que a gente sabe que um número dividido por esse mesmo número é quanto? É 1. Então, x dividido por x vai dar 1. Então, vai restar o quê? Vai restar o 5 elevado a 1, que é a mesma coisa que 5. Ou seja, o nosso E, que foi o que a questão deu, é igual a quanto? É igual a 5. Mas a gente terminou a questão aqui? Não terminou a questão aqui. Por quê? Ó? A questão ela quer que a gente determine o valor de E elevado a E menos 1.
Ou seja, ela quer que a gente determine o valor de E elevado a E menos 1. Então, a gente descobriu o valor de E, que é 5, então eu vou apenas substituir. Então, eu vou ter o 5 elevado a 5 menos 1. E 5 elevado a 5 menos 1 é a mesma coisa que 5 elevado a 4. E 5 elevado a 4 é a mesma coisa que 5 vezes o 5 vezes o 5 vezes o 5. E agora a gente efetua esse produto. 5 vezes 5 dá 25, vezes 5, 125, vezes 5 dá 625. Portanto, essa aqui é a resposta do nosso problema, tá? 625 é a solução. Mas enfim, esse foi o problema. Espero que tenham gostado e principalmente espero que tenham entendido, tá? É uma questão relativamente simples. Bastava você trabalhar com o que ele já deu, tal, colocando alguns fatores em evidência e daí você conseguiria resolver tranquilamente, tá? Valeu, falou, até a próxima. E caso tenha alguma dúvida, deixe nos comentários que eu estarei tirando com toda certeza.